Normalmente uma aula sobre independência dos Estados Unidos começa da seguinte maneira. Bom, existiam dois tipos de colônia ali, a colônia de povoamento e a colônia de exploração. Na colônia de povoamento, grupos foram espontaneamente para criar uma nova sociedade, para criar, enfim, uma nova comunidade, baseada no trabalho livre, no trabalho familiar, na policultura, pequenas propriedades de terra, e dali surgiu um tipo de sociedade mais voltada para o mercado interno, vai desenvolver a manufatura e etc. Por outro lado, ao sul, nas colônias do sul, você tinha monocultura, você tinha latifúndio, mão de obra escrava, pessoas que vieram para cá para explorar a terra e enriquecer e muito provavelmente voltar para a Inglaterra. Bom, eu falei que esse é o começo normal, não que é o melhor começo. Tem outro jeito melhor para começar. Não que essa classificação seja totalmente inútil ou completamente equivocada. Na verdade, você ainda encontra livros que falam disso e tal. Ela faz algum sentido, mas muito menos do que parece. Porque mesmo se você pensar o Brasil, que é tido como uma colônia típica de exploração, você tem grandes áreas no Brasil e que as pessoas vieram para fundar uma nova comunidade, uma nova sociedade, para viver, para, enfim, é o que seria considerado uma colônia de povoamento. No fundo, isso ajuda muito menos do que parecia. E, na verdade, se a gente pensar desde o início da colonização dos Estados Unidos, das 13 colônias, você já encontra uma diferença muito importante para o que vai acontecer no Brasil. Embora as primeiras tentativas de colonização das 13 colônias, da área da Inglaterra, ali na América do Norte, tenha sido com a princesa Elizabeth, com a rainha Elizabeth, né? Você tem a Virgínia, que era uma colônia, o nome é em homenagem à rainha Elizabeth, que seria virgem, né? Ela era conhecida como a rainha virgem. Na verdade, no Jaime, no governo seguinte, que a intenção de colonizar a América ganha força, ganha intensidade. E isso começa com uma carta régia do Jaime, que é muito importante, que se refere à Virgínia. Ele concede a dois grupos, na verdade, a duas empresas, a duas companhias, o direito de virem para cá, não só para a Virgínia, mas para qualquer área da América Inglesa, para colonizar o território. E nessa carta, muita coisa faz diferença e explica e ajuda a entender o que veio depois. Primeiro, que ele diz que um dos objetivos é catequizar os povos locais. Até aí tudo bem, os espanhóis diziam a mesma coisa, os franceses, os portugueses, mas a Inglaterra, como era protestante, como já era ali anglicana, fortemente, já tinha se enraizado, né, o período ali das brigas entre o catolicismo tinha passado há pouco tempo, mas tinha passado. A catequização para um protestante tem a ver com ensinar a ler, tem a ver com um processo. Não é como no catolicismo que o batismo parecia resolver o problema em grande escala. Então, se você quer catequizar os povos locais, você precisa criar uma sociedade. Você precisa ensinar essas pessoas a ler, você precisa estar acompanhando o processo de conversão e tal. Então, a simples enunciação de que um dos objetivos da colonização aqui é a catequese já dava às colônias inglesas na América, sobretudo essas da América do Norte, que vão ser ocupadas aqui nesse momento, uma cara diferente. No entanto, a carta tem mais coisas interessantes. O rei Jaime garantia aos seus súditos que, vindo para cá, eles não estavam abrindo mão de nenhum dos seus direitos e de nenhuma das suas liberdades. Eles vêm aqui muito mais como homens livres do que como vassalos por ordem do rei. Então, desde o início, a colonização que vai se dar nesse bojo ali do Jaime, você tem dezenas de pequenas comunidades sendo formadas nesse momento, eles vêm com esse espírito. A gente não está abrindo mão dos nossos direitos, das nossas liberdades, de tudo aquilo que a gente tem na Inglaterra. E isso é muito importante se a gente lembra do Brasil. Quem era mandado para cá, né? Eram degredados, eram prisioneiros que vinham para cá obrigados.
E eu não estou falando da Nova Inglaterra, da área do norte. Isso era uma carta referente à Virgínia. Na própria carta dizia, olha, isso vale para toda a América Inglesa, mas o foco inicial era a Virgínia, que é uma área do sul, é uma área que vai se estabelecer com latifúndio, com mão de obra escrava. No entanto, mesmo nessa área típica de exploração, esses ingleses vêm para cá com essa certeza, né? Nós não estamos abrindo mão de nenhum direito. E por coincidência, é justamente no governo do Jaime, mas sobretudo no governo seguinte, do Carlos I, que começam perseguições religiosas mais intensamente, ou volta a haver perseguição religiosa na Inglaterra. Né? O Jaime, mas sobretudo o Carlos, vai se aproximando do catolicismo de novo, vai empurrando enfim, os ritos anglicanos para próximo do catolicismo. Ele vai comprando briga com grupos protestantes mais radicais, como os puritanos. Isso vai gerando uma série de embates e vai gerando uma série de saídas de centenas, alguns milhares de ingleses que vão para os Estados Unidos, aí sim para o norte, para fugir dessa perseguição religiosa e começar uma nova sociedade, onde eles teriam liberdade religiosa. É sempre bom lembrar que, assim, eles não defendem a liberdade religiosa plena, né? Eles querem a liberdade religiosa para eles. Em vários desses lugares você vai ter cerceamento de outros tipos de práticas religiosas. Mas, de qualquer maneira, eles saem da Inglaterra para cá, fugindo da perseguição religiosa, mas com isso um pouco na cabeça, com essa ideia de que eles não estão abrindo mão dos seus direitos como ingleses, das suas liberdades como ingleses quando vêm para cá. Isso faz toda a diferença. Além disso, esses ingleses que estão vindo para cá, sobretudo no período do Carlos I, eles já trazem aqui para a América consigo todo um debate sobre liberdade e representação política. Você tem, no período do Carlos, uma intensificação dessa ideia de que da importância da representação política para o povo inglês. É óbvio que povo nesse momento ainda é visto como uma certa elite, mas essa ideia de que as leis precisam ser aprovadas e discutidas por um parlamento, por uma instituição, por um grupo de pessoas que representam uma área maior. Então, o que aconteceu nesse primeiro século, mais ou menos, de colonização, é a chegada desses grupos certos dos seus direitos, certos das suas liberdades, que montavam governos locais, que em tese eram supervisionados pelo governo inglês. Em nenhum momento o governo inglês abdicou oficialmente, textualmente, abertamente da administração das suas colônias, mas a lógica era a lógica de, olha, a gente supervisiona e vocês cuidam do governo local. Até aí nada demais, o Brasil era assim também, você também tinha as câmaras municipais no Brasil que serviam para representar as elites locais e cuidar do governo local, enquanto havia o governador geral, que era um cara mandado de Portugal, com um mandato e tal. A lógica não é muito diferente, a diferença é o que passava na cabeça dessas pessoas que vieram para cá, né? Os que vêm de Portugal para cá, eles vêm com essa lógica absolutista muito forte, né? Eu tô aqui em nome do rei, enfim, eu obedeço ao rei, os meus laços com o rei, enquanto na Inglaterra eles vêm com o ponto de partida é outro, né? Eu tô aqui, mas mantive os meus direitos, mantive as minhas liberdades, para que legislem sobre mim, para mim, eu preciso ser representado. E nesse primeiro século, a Inglaterra passou por tantos problemas e tantas revoluções e tantas questões internas, que é verdade que ela descuidou, deixou mais na mão dos colonos o governo do que se esperaria, do que acontecia no Brasil, por exemplo. Essa é a famosa negligência salutar, né? Os ingleses foram negligentes não espontaneamente, mas porque, enfim, estavam preocupados e enrolados com outras questões. Isso não só abriu caminho para esse sentimento de autogoverno importante que vai ter nas 13 colônias, como também para os colonos, sobretudo da Nova Inglaterra, do norte das 13 colônias,
tomarem para si comércios que teoricamente deveriam ser feitos pela Inglaterra, o famoso comércio triangular, onde eles iam até a África, compravam escravos lá e aí vendiam ou no sul ou nas Antilhas, e aí compravam o melaço de lá, né, um subproduto do açúcar, e aí depois transformavam isso em rum, ou seja, agregavam valor e aí vendiam na África, e essa triangulação acabava gerando bastante lucro. Também até aí nada muito diferente do Brasil. Você vai ter comerciantes no Rio, na Bahia, que vão tomar para si o tráfico de escravos e vão ganhar muito dinheiro com isso. Tudo isso vai por água abaixo com a Guerra dos Sete Anos. Você vai estourar uma guerra no final do século XVIII, ali pela década de 60, uma guerra entre Inglaterra e França, que para alguns historiadores é a Primeira Guerra Mundial. Porque ela vai acontecer em vários pontos do globo. Claro que ela envolve muito menos gente, mas ela tem um escopo, assim, uma área a área alcançada para onde vão os conflitos, para onde transbordam os conflitos é enorme. Você vai ter batalha acontecendo na Ásia, você vai ter batalha acontecendo na Europa, você vai ter batalha acontecendo na América do Norte. No caso das 13 colônias, eles brigavam por uma certa expansão da área inglesa, né? Os ingleses estavam muito, digamos assim, espremidos no litoral da América do Norte e desejavam e queriam ampliar as suas áreas, mas essas áreas estavam ocupadas ali tinha alguma ocupação francesa, os franceses com alguma aliança com alguns grupos indígenas, e aí aquilo vai se transformar numa guerra que os americanos chamam de franco-indígena, porque eles vão estar lutando contra franceses e indígenas ao mesmo tempo numa certa aliança, embora alguns grupos indígenas até tenham ficado do lado dos ingleses. O que é importante nessa guerra é que ela demora bastante para padrões da época, demora 7 anos, uma guerra intensa, ela gasta muito mais dinheiro e tempo e pessoa do que qualquer um dos lados poderia imaginar, e a Inglaterra interveio como nunca tinha intervido na região. A Inglaterra mandou muitas tropas, isso significa que ela gastou muito dinheiro ali, uma coisa que não era normal. Então você teve uma presença inglesa muito maior. E no início, os ingleses dizem, olha, a gente está fazendo isso pela nossa conta. Enfim, a gente está em guerra com a França e tal, e a gente quer ganhar, então a gente está mandando milhares de soldados, está mandando, enfim, armamento, equipamento e tal, porque a gente quer ganhar. Ganharam. Só que o déficit que isso gerou, né, o problema econômico que isso gerou foi muito maior do que eles imaginavam. E aí a Inglaterra não conseguiu cumprir a promessa de bancar tudo sozinho. E aí, depois da guerra, começa uma série de leis onde a Inglaterra tenta, de alguma maneira, compensar esses gastos usando a sua prerrogativa de metrópole, de governo. Então, você vai ter começa uma certa queda de braço, essa é uma ideia boa, assim, uma imagem boa, uma certa queda de braço entre o governo inglês e os colonos das 13 colônias, né? A Inglaterra tentando impor algumas medidas que trariam algum alívio econômico para ela, e os colonos achando que aquilo era um absurdo e tentando resistir. São várias leis que aparecem nos livros e que aconteceram. Eu vou citar aqui só as mais importantes. Talvez a primeira que tenha gerado um grande debate foi a Lei do Selo. Ela não é a primeira dessa série. Você teve antes a Lei do Açúcar, mas a Lei do Selo gerou um grande debate, né? Qualquer coisa impressa na colônia, nas 13 colônias, precisava vir com um selo. O selo era barato. A questão não era bem essa. A questão era mais ideológica. Essa ideia de que a gente, para imprimir um panfleto, um jornal, cartas de baralho, para enviar uma carta, a gente tem que pagar um selo e esse dinheiro vai direto para a Inglaterra. E como isso mexia com os jornais foram muito enfáticos no combate a essa lei, dizendo que ela era um absurdo, que ela reprimia a liberdade de expressão, que ela, enfim, atrapalhava a circulação dos jornais, que era arbitrária, que era autoritária, que isso não estava combinado, isso não tinha sido discutido. A reação foi tão grande que os ingleses decidiram voltar atrás, né? Falaram, não, olha só, a gente não nega que a gente tinha de fato o direito de fazer isso, mas a gente não vai comprar essa briga agora.
E aí, enfim, os americanos levam, vou chamar de americano, embora esse termo não fosse usado ainda na época. Mas só pra gente entender de que eu tô falando, desses colonos ingleses nas 13 colônias. Mas eles levam esse primeiro round. Anos depois, a lei do selo é de 1765, a lei do chá é de 1773. Vem a segunda lei, talvez a mais, não sei se é a mais, mas assim, ela é importante para o desenrolar da história, que é a lei do chá, que ela confirmava o monopólio da venda do chá por uma companhia inglesa. A ideia era tentar recuperar essa companhia e recuperar o comércio com as Índias, que estava dando prejuízo e tal, estava com problema. Então, vamos reforçar o monopólio para que eles possam vender sozinhos na América e, enfim, e recuperar o seu equilíbrio econômico, tal, voltar a dar lucro para que isso gere renda para a coroa. E isso também é visto como uma imposição arbitrária, já que veio sem discussão, sem representação. Né? Os americanos gostavam muito da frase, né, de efeito, né? Não pode haver taxação sem representação. Eles tinham era quase que um slogan, né? No taxation without representation. E aí, essa é uma reação violenta a isso, né? Alguns colonos se disfarçam de indígenas, atacam um navio que tinha acabado de chegar com carregamento de chá e joga o chá todo no mar. Tem um simbolismo, né? Os caras estarem de nativos americanos, né? Como se fosse assim, América reais, mas ao mesmo tempo era um disfarce, né? Para eles não serem reconhecidos, embora a comunidade local soubesse quem era, muito provavelmente sabia quem eram os envolvidos e ninguém delatou. Não conseguiu se descobrir quem planejou e tal. E aí a resposta inglesa, que é muito dura. Em 1774, um ano depois, a Inglaterra decreta as leis intoleráveis. Alguns livros até dizem que as leis intoleráveis são todas essas leis que a gente vem comentando do selo do chá, mas não, na verdade, as leis intoleráveis ou atos coercitivos, dependendo do livro que você vai ler, é uma resposta direta da Inglaterra à festa do chá de Boston, dizendo, olha, a gente não vai tolerar esse tipo de coisa. E aí, a mais forte, a mais intensa das medidas dentro desses atos era o fechamento do Porto de Boston, que passava a ser controlado diretamente pelas forças repressivas da Inglaterra. E isso era uma afronta, né? Fechar o porto e tal, impedir o comércio, isso era muito grave. E é em relação a essas leis que os colonos vão reagir, vão buscar se unir e mostrar sua força. E dali vai sair o conflito que vai dar na Guerra de Independência. Essa história que eu contei da Guerra dos 7 Anos e das taxações e tal, que leva à Guerra de Independência, ela é, enfim, bastante conhecida e ela é bastante importante. No entanto, tem um outro fator que é incontornável, que a gente precisa se debruçar sobre ele para entender a independência, como ela foi, e que a gente não tocou nesse vídeo ainda, mas vai tocar no próximo, que é a escravidão.